Olá, boa noite, seja muito bem-vinda e bem-vinda à live Prev 20HS. Aqui, você jovem advogado aprende a ganhar dinheiro advogando para professores no RPPS. E hoje eu quero conversar com você alguns motivos do porquê advogar para professor é rentável para a sua advocacia. Advogado previdenciário no RGPS já é algo muito raro e difícil. Um advogado especialista, um advogado inteirado da legislação, já é algo muito difícil de encontrar. Agora, traga isso para o RPPS, que é o Regime Geral de Previdência Social. Só para clarificar para vocês, quando eu digo RGPS, estou falando do Regime Geral de Previdência Social. E quando eu falo RPPS, estou falando do Regime Privado de Previdência Social, certo? Então, se já é difícil encontrar um profissional qualificado advogando no RGPS, encontrar um profissional qualificado, um profissional gabaritado no RPPS é mais difícil ainda. Então, é um ramo, é uma área muito pouco explorada, principalmente quando o assunto é a aposentadoria do professor. E diga-se de passagem, esses profissionais, né, os professores, eles procuram esse tipo de serviço, porque lidar com esse tipo de legislação para um professor que não tem conhecimento nenhum do direito é complexo. Para ele é difícil. Mas para você que vai aprender conosco aqui, você vai ver que é super fácil, né? Basta arregaçar as mangas e trabalhar. Então, ou seja, encontrar profissionais nesse mercado, profissionais qualificados, profissionais gabaritados, é muito difícil. Então, é uma área que carece de advogados. Então, se já carece de advogados no RPPS, advogados no RPPS que advogam para professores, que são especialistas nesse ramo, é mais difícil ainda, é muito raro. Então, é uma área sedenta de profissionais qualificados, é uma área que está aberta, está assim, chamando, procurando pessoas qualificadas e que possam atender bem essas demandas. E por outro lado, se de um lado a gente tem poucos profissionais qualificados, poucos profissionais gabaritados, do outro lado nós temos muitos clientes. Só você parar 10 minutinhos e pensar quantos professores passaram na sua vida. Quantos professores que lecionaram para você e que podem estar se aposentando hoje, neste ano, no próximo ano, enfim. Professores que estão próximos da sua aposentadoria. Então, ou seja, clientes, professores, é esse ramo, né? Clientes nesse tipo, nesse nicho. Gente, derrama. Porque professor tem em todo lugar, toda escola. O Estado tem várias escolas à sua disposição. Então, automaticamente o Estado precisa de professores. Esses professores, em algum momento, eles vão se aposentar. Então, clientes, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, clientes tem. Em contrapartida, ao mesmo tempo que temos poucos profissionais, nós temos muitos clientes. Nós temos pessoas que precisam de você, precisam da sua atuação especialista, precisa da sua atuação específica como profissional gabaritado, um profissional que sabe o que está fazendo, que sabe para onde vai, e como vai chegar lá. Esse profissional é muito importante, ele tem sido muito requisitado nesse mercado. E além disso, o foco aqui da aula, o foco aqui desse Instagram, o que eu quero ensinar para vocês é advogar para professor no RPPS. No entanto, são coisas que estão intimamente ligadas, são diferentes, mas estão intimamente ligadas, é a RPPS e o RGPS. Então, automaticamente, quando você começa a lidar com esse tipo de demanda, quando você começa a aprender sobre o RPPS, você também vai ampliar a sua advocacia para o RGPS. Então, talvez você que já tem um mínimo de conhecimento do Regime Geral de Previdência, do RGPS, o seu conhecimento ele não vai ser excluído. Ao contrário, o seu conhecimento ele vai agregar no curso. O seu conhecimento ele vai ser um plus. Isso vai ser um diferencial, sem dúvidas. Então, você, no RGPS, dificilmente você vai ter que lidar, né, com um profissional que trabalhou a vida inteira de carteira assinada, um profissional autônomo, talvez. Dificilmente você vai ter que lidar com CTCs, DCTs. Lembrando que vai ter uma aula só para isso. Você vai ter que lidar com a certidão de tempo de contribuição, você vai ter que lidar com as declarações de tempo de contribuição. Esses tipos de documentos você não encontra
no segurado comum, CLT, autônomo, não são comuns nesses profissionais, né, com esses profissionais. No entanto, aqui no RPPS, esse documento é mais comum que se imagina. E o próprio INSS, do RGPS, ele também tem esse documento à sua disposição. Então, se você não conhece, nunca viu ele, ou se você está aprendendo sobre ele aqui agora, se você está descobrindo que existe a certidão de tempo de contribuição agora, saiba você que a certidão de tempo de contribuição ela é utilizada tanto no RPPS quanto no RGPS. Então, de certa forma, se especializar, entender um pouquinho do RPPS, ele vai te ajudar também a entender um pouquinho do RGPS. Então, as duas áreas aí, essas duas áreas de conhecimento, né, essas duas legislações, elas, em certo ponto, elas se complementam. Então, tudo que você já sabe, já aprendeu, vai ser utilizado aqui sem dúvidas. O seu conhecimento aqui ele vai ser muito bem aproveitado. Além disso, os nossos clientes, esses tipos de clientes, são pessoas mais idosas, são pessoas com idade mais avançada. E eles têm uma característica que eu acho fantástica, é a fidelidade deles. Geralmente, quando você tem um cliente nessa área do conhecimento, né, um cliente previdenciário do RPPS, vou utilizar aqui que é sobre a nossa conversa. Difícil, se você presta um bom serviço, se você é um bom profissional, dificilmente esse cliente ele vai procurar outros profissionais, outros advogados para atendê-lo. Você será a referência dele. Você será o norte para quem ele vai olhar quando ele tiver alguma dúvida. Então, a fidelização desse cliente, mesmo que ele te procure para outras áreas que você não atue, você pode fazer parcerias com outros advogados, com outras pessoas. É interessante que em outras áreas, né, se você trabalha com pessoas mais novas, não é muito comum, é comum, a depender, né, da qualificação, é claro que isso não depende só da pessoa, mas isso é mais comum. Algumas pessoas, um advogado civil, né, ele é contratado por uma família hoje para fazer um inventário, por exemplo, né, um inventário, e depois morre outra pessoa na família depois de 6, 7 anos. Dificilmente aquele advogado ele vai ser procurado novamente por aquelas pessoas que geralmente são pessoas mais novas, pessoas mais jovens que procuram ele. Procura, gente, é comum sim, mas na maior parte dos casos essas pessoas que fizeram a primeira contratação talvez já tenham um outro advogado, já conheceu uma outra pessoa, enfim, o que não acontece muito aqui. A fidelização dos clientes na área previdenciária, principalmente esse ramo que eu estou te apresentando, essa oportunidade que eu estou te trazendo aqui nessa noite, essa fidelização é muito comum, é muito mais recorrente. E além disso, a prospecção aqui dentro, né, a prospecção no RPPS, né, advogando para professores, ela é muito mais simples se comparada com a prospecção no RGPS, né, no regime geral, ou até mesmo em outras áreas cíveis, penal. Por quê? O marketing boca a boca aqui, nós somos advogados. Nós sabemos que o marketing mais forte do advogado é o boca a boca, gente. Isso é inegável. O marketing digital é importante, estar nas mídias sociais é importante. Isso, assim, para o século atual é indispensável. No entanto, o advogado ele se fortalece, ele cresce, ele constrói a sua autoridade a maior parte do período ali com a sua advocacia boca a boca. Porque quando o seu trabalho é muito bem recomendado, quando o seu trabalho ele é muito bem dito, as pessoas elas vão falar sobre você como o advogado que resolveu o problema dele, o advogado que foi excelente na dor dele, na circunstância que lhe assombrava. E advogando para professores, essa prospecção boca a boca, ela é muito, mas muito mais fácil. Pense vocês já estudaram, para vocês chegarem no ensino superior, vocês passaram pelo fundamental, médio. Quantos professores vocês não conheceram nessa caminhada? Inúmeros, eu mesmo tive inúmeros professores. E além disso,
quantos professores ou esses professores não conhecem? Em uma sala de professores de uma escola comum, tem no mínimo em um turno aí, de 5 a 10 professores. Então, se você é contratado para um professor e faz um bom serviço, um serviço qualificado, um serviço de qualidade, automaticamente aquele professor ele vai te recomendar para no mínimo de 2 a 5 clientes. No mínimo. São pessoas que ele tem contato, e é um contato quente, vamos chamar assim de contato quente. São pessoas que ele está vendo todos os dias, são pessoas que sofrem da mesma dor que ele, e ele encontrou alguém que pode resolver o problema dele. Isso é fantástico, porque por isso que eu digo que a prospecção aqui dentro, a prospecção neste ramo, ela é muito mais fácil se nós formos comparar com a prospecção em outros ramos. O boca a boca aqui, advogando para professor, é muito forte. E além disso, conseguir o primeiro cliente aqui não é algo tão difícil. Ou melhor, conseguir o cliente aqui também é bem mais fácil. Por quê? Quantos professores você já não passou pela sua vida? Pensa! Nem vai precisar de muito tempo. Quantos professores você conheceu? Então, para que você tenha o seu primeiro cliente, basta que você tenha um bom relacionamento com os seus professores. Basta que você tenha um relacionamento com as pessoas que passaram pela sua vida. Então, e aqui, né, nas lives todas as terças e as quintas, eu quero te ensinar e eu quero que você aprenda como prestar um atendimento qualificado para essas pessoas. Eu sou um exemplo disso. O meu primeiro cliente foi um professor que lecionou para mim. E desse professor veio outro professor, desse outro professor veio outro professor, enfim. Hoje eu tenho uma cartela de clientes, né, nesse ramo, muito rentável no escritório. E o meu primeiro professor não foi no Google Ads, o meu primeiro professor não foi no Instagram, o meu primeiro cliente professor, né, não foi no Instagram, não foi lá, foi no relacionamento, foi com os professores que eu já convivia, os professores que eu já tive acesso a eles. Então isso é muito importante. O quanto é mais fácil, de lidar aqui, de lidar com o professor em todos os aspectos. Além disso, gente, se é uma coisa que é uma dor para todos os advogados que atuam no RGPS, são as alterações legislativas. Todo dia tem uma instrução normativa nova do INSS. Instrução normativa número tal, agora isso não pode. Instrução normativa Y, agora é dessa forma. No RPPS não tem isso. Claro, vou sempre comparar com o RGPS, tá? Se comparado com as alterações legislativas do RGPS, o RPPS tem pouquíssimas alterações. E as alterações que tem, na verdade, lidar com a legislação RPPS, se você é um profissional dedicado, um profissional estudioso, lidar com essas legislações, lidar com essas alterações, vai ser algo muito tranquilo, muito fácil para você. Não vai ser um problema na sua vida. Porque, apesar de ser uma legislação específica, é uma legislação que você, sem dúvidas, claro, toda terça, toda quinta comigo aqui, toda terça, toda quinta, vai conseguir lidar com ela tranquilamente. E, além disso, é importante ressaltar que, com a reforma da Previdência em 2019, todos os municípios, estados também vão ter que reformar a sua Previdência. Imagine você, jovem advogado, pega todo esse turbilhão de informações, todas essas alterações, tudo fresquinho na sua mente. Os servidores não dão conta de acompanhar tantas alterações. Foi alteração no RGPS, que automaticamente influenciou no RPPS. Então o servidor não dá conta de acompanhar. Então você, como um advogado que vai estar qualificado nisso, um advogado que é especialista nisso, vai conseguir atender o seu cliente com segurança e, além disso, efetivar o direito dele. Então, enquanto todo mundo estará perdido, sem saber para onde ir, ou sem saber o que fazer com tantas informações no nosso ordenamento jurídico, você vai estar muito bem preparado para isso. Você estará qualificado para isso. E isso, sem dúvidas, é um diferencial na sua rentabilidade. Porque quanto mais confiança,
quanto mais conhecimento você puder passar para o seu cliente, quanto mais segurança você puder passar para o seu professor cliente, maior serão as suas chances de êxito. Então isso é indispensável. É um cenário novo, é uma nova realidade. Alguns estados já estão se adequando, já estão adequando a sua legislação previdenciária. E você precisa acompanhar tudo isso. Você precisa estar em dia com tudo isso para que, quando chega o momento certo de usar, e você vai usar, claro, você se destaque. Você seja um destaque no meio de todos os profissionais que talvez vão utilizar daquilo e vão estar perdidos. Essa é a palavra mais assim, a palavra mais coerente para o momento. Terá legislação, mas ele não vai conseguir acompanhar. Então você que me acompanha aqui todas as terças, todas as quintas, tenho certeza que quando chegar esse momento você vai conseguir usar com segurança e tranquilidade. E por que eu digo que advogar para professor no direito previdenciário é muito rentável? No RGPS é muito difícil encontrar um cliente que vai receber o teto do benefício, o que vai receber o teto da previdência. Isso é muito raro. Geralmente a gente é mais comum encontrar clientes ali que vão receber 60%, mesmo assim esses ainda são raros. É mais comum encontrar clientes que vão receber um salário, 2, até 3, ele é muito comum encontrar. Já aqui no RPPS, advogando para professores, não é assim, né? Os professores, eles têm uma carga horária bem extensiva. Muitos professores trabalham em 2, 3 escolas. E por isso, o salário deles é melhor, né? O poder aquisitivo dele, os benefícios concedidos para os professores é mais benéfico, sem dúvida. É mais benéfico. Então, se você tem dificuldades de encontrar, né, um segurado comum do RGPS, né, uma aposentadoria por tempo de contribuição que recebe o teto da Previdência, no RPPS é muito mais comum encontrar um segurado que o seu benefício vai ser 4, 5, 6, 7 mil, 8 mil. Isso é muito mais comum de encontrar, porque o poder aquisitivo desses profissionais é muito mais alto, né? É mais comum. E além disso, esses profissionais eles têm uma cultura muito interessante. Isso é muito comum no servidor público. Quando eles procuram pelo advogado, um advogado previdenciário, especialista qualificado, eles já sabem que aquilo vai ter um custo. Eles já sabem que a consultoria do advogado vai lhes custar algo. Já sabem que o serviço que o advogado, por mais simples que seja o serviço que o advogado irá fazer, eles sabem que isso vai ter um custo. Então você não vai ter que lidar talvez com um cliente que vai chegar em seu escritório e não vai ter valores para pagar a consultoria, não vai ter valores, não vai dispor, né, de valores para arcar com seus honorários. Não, eles já vão te procurar sabendo disso. Então lembra aquela famosa pechincha de honorários, vulgarmente citada entre nós? Isso é muito raro aqui. Então, se uma consulta hoje aqui na OAB-MG, se eu não me engano, né, custa R$700. Se eu não estiver enganado, viu, gente? A tabela. Enfim, o profissional que você for atender, ele já vai ciente que a consultoria terá um custo. O planejamento previdenciário vai ter um custo para ele. Então, todo o serviço vai ter um custo. E muitas vezes ele vai pagar rindo. Vou citar um exemplo meu lá do escritório. Eu fiz um serviço para um professor, foi um planejamento previdenciário, inclusive. Cobrei dele, era um planejamento previdenciário não tão complexo, mas tinha algumas informações importantes. E além disso, eles têm prazer em pagar pelos seus honorários, porque eles sabem que a legislação deles envolve um conhecimento específico, então não é qualquer pessoa que consegue lidar.
E eu cobrei 6 mil por esses eu cobrei a título de honorários, 6 mil. E esse profissional pagou feliz, porque naquele planejamento eu entreguei para ele quanto tempo faltava, eu entreguei para ele qual era a regra de transição mais adequada ao caso dele, e ainda eu dei uma data específica da aposentadoria dele. Ó, você vai aposentar dia tal, mês tal, do ano Y. Então, ele ficou super satisfeito. Ele falou, obrigado, doutor, bom que eu já sei que vai ser assim. Quando chegar na época de eu organizar minha aposentadoria, entrar com pedido e requerimento, eu vou procurar o senhor. Fidelizei o cliente. Então, tudo que eu falei aqui com vocês do começo ao fim é algo que eu uso no meu escritório. Então, ele me procurou, fiz um planejamento, cobrei dele 6 mil reais. Ele pagou, porque a esperança dele era que eu resolvesse o problema dele. A esperança dele é que ele tivesse uma solução para a angústia dele, porque ele tinha, a gente vai aprender um pouco mais para frente, mas ele tinha o que nós chamamos de tempo controvertido. O que é isso, tempo controvertido? É o tempo que ele trabalhou, mas não está registrado em lugar nenhum, não tá na carteira de trabalho, né? No caso dele não estava, que era um tempo que ele ia levar para o Estado, não estava na carteira de trabalho. Então ele precisava saber se era possível ele levar esse tempo para o órgão em que ele trabalhava. Então eu fiz o planejamento dele, entreguei o parecer jurídico, as principais teses, né, que corroboravam para a pretensão dele, e ele ficou super satisfeito, ficou super feliz. Falou, olha, quando for a minha hora de aposentar, eu vou procurar o senhor, eu vou te procurar para que o senhor faça requerimento para mim. E nesse mesmo momento, olha só, eu fiz o planejamento previdenciário dele. Quando chegar o momento dele se aposentar, ele vai precisar averbar esse tempo de contribuição, que é um tempo controvertido. Ele vai precisar comprovar que ele trabalhou nesse período. Então já é um outro serviço, a averbação desse tempo. E após isso, o requerimento do pedido de aposentadoria. Olha, 3 contratos, cada um com o seu valor, cada um com o seu preço. Então, seja, estar do lado de cá é muito mais rentável do que estar do lado de lá. Por experiência própria, advogar para professores, advogar no RGPS, eu digo assim, por experiência, é muito gostoso, é muito relevante, tanto para você quanto para o seu escritório, é muito rentável e vai acrescentar muito na sua advocacia. Então eu espero que você tenha aprendido muito nessa live. Eu espero que eu tenha conseguido te convencer a me acompanhar aqui todas as terças e todas as quintas, porque eu quero te encontrar daqui a um ano e ver que você, jovem advogado, deu up na sua advocacia a partir das dicas que eu te dei. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a live de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Terça-feira que vem tem mais. A gente vai se preocupar, nós estamos preocupando em trazer conteúdos relevantes, conteúdos importantes, conteúdos que vocês realmente vão aprender com eles e vão conseguir dar um up nessa caminhada, certo? Pessoal, quero agradecer todo mundo que ficou comigo até aqui, todo mundo que me aguentou esses 20, 30, 40 minutos, não sei quanto tempo deu. A sua participação que é muito importante. Na próxima terça nós estamos de volta, no mesmo horário, não deixe de aparecer. Convide o seu amigo jovem advogado, mande para o seu colega jovem advogado, porque essa live, esses ensinamentos, esses conteúdos que eu estou ministrando aqui, que eu estou passando para eles, tenho certeza que aqui vai fazer um diferencial. Jesus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima terça.